Pode ligar a máquina, 1, 2 e... Espera aí. Teste, teste. Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, foi onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil, ai, foi essas fontes murmurantes, foi onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Ai, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Foi quando foi criado o Zeca Carioca. O Walt Disney criou ele em homenagem ao Brasil. Meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck? Um pato Donald? Um pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo, seja bem... O resto vai estar no site. O que importava era o que importava era a amarela do Brasil. Oficialmente, boa noite. 25 de janeiro de 2012. Quarta aula do seminário Psicologia da Gratidão. Vamos vencer mais um capítulo do livro hoje, seguindo aquela metodologia que nós já trabalhamos anteriormente. Vamos lá. Por gentileza, confiram o celular, vale a pena. Tá? Nós estamos, então, fechando este ciclo, que será transformado em 4 DVDs e será disponibilizado para quem quiser
depois assistir novamente. Nós estamos no capítulo, na página 206, com o capítulo 10, cujo título é Técnicas da Gratidão. E aí fica aquela mesma colocação de anteriormente. Caneta grifa-texto amarela ajuda para você. Caneta esferográfica vermelha ajuda e ajuda bastante, não é isso? E também buscarmos dar livros de presentes. Dia das Mães vem aí, dia de dar presente a qualquer dia, a qualquer hora, e seja qual for o presente que você der, confraternize, troque livros. Técnicas de gratidão. Vamos abordar tudo para quem está vindo hoje pela primeira vez? Claro que não. Grupo de estudos está começando às noites de quarta-feira, em breve, até o final da reunião, nós vamos passar as coordenadas direitinho, e os 3 subitens, os 3 subcapítulos que estão no livro são gratidão a curto e a longo prazo, gratidão como norma de conduta, gratidão e alegria de viver. Nós vamos pegar frases principais desses 3 itens para destacar a curiosidade e o interesse de vocês. Este homem é um dos homens mais nobres do século XX, pouco conhecido dos brasileiros, que estão pouco ligados às tarefas que este homem desenvolveu. Ele era um dos maiores organistas da Europa, viajava, tinha uma agenda de concertos marcadas e era um homem de alta sensibilidade, até que ele ficou sabendo do que estava acontecendo em determinada possessão francesa no norte da África. Ele é natural da região da Alsácia e ele vai largar tudo indo para Lambaréné, na África, numa região onde haviam várias tribos em litígio e uma série de doenças atacando a comunidade. Ele é de Kreisberg, na Alsácia, e ele transfere-se com a sua esposa para aquela região humilde, estuda medicina, especializa-se em doenças tropicais e vai montar em Lambaréné, na África, um hospital dedicado a atender a pobreza. De vez em quando ele volta à Europa, aplica uma série de concertos para levantar fundos para a sua campanha e vai trabalhando. Vem a guerra, ele é preso, é expulso, depois volta novamente e a sua vida é uma vida extraordinária. Vale a pena anotar este nome e consultar no oráculo do século XXI, que é o Google, para que a gente tenha maiores subsídios. Foi ali, em condições desafiadoras, que ele escreve 2 obras fundamentais: A Busca do Jesus Histórico que é um tratado de ética dos mais belos do século XX. Este livro vale a pena ler. Não é um livro espírita, mas é um livro de excelentes qualidades morais. A ética dele expressa no conceito respeito pela vida, está na página 208, que ele defendia com sacrifícios até o máximo possível. E é um homem que trabalha muito a ecologia, também numa época em que não se falava de ecologia, porque as florestas estavam exuberantes, a ilha de Madagascar ainda tinha suas florestas e tudo mais. Ele vai ampliando todo o processo de aprendizado e vai ampliando as possibilidades de como fazer, o que fazer para estar vivo. O ar que você respira, a água que você come, o pão que a natureza fornece, ao lado das maravilhas do cosmo que veste o cosmo, a importância de nós tomarmos consciência que somos uma parte pequena de um mundo bem maior. Tudo que vibra, diz o nosso companheiro, merece gratidão. Muito bem. O filme que nós vamos mostrar é um trailer de um filme e é um desafio para vocês sobre a vida de Albert Schweitzer. Por quê? Está em alemão. Falcone, para que você trouxe um trailer em alemão? Sem saber.
dá para entender o que está acontecendo. E é um incentivo a buscar o filme que está nas locadoras. Aí, Lu. Hospital de Lambaréné. Denen, die nichts hatten, brachte er Hoffnung. Die Eingeborenen wissen nur vom Geheimnis des Lebens, wie kostbar es ist. Das Einzige, was wir haben. Denen, die alles hatten, war er ein leuchtendes Vorbild. Ele conseguiu apaziguar as tribos pelo seu trabalho. Ehrfurcht vor dem Leben, die sollten wir alle haben. Sogar vor dem Leben unserer Feinde. Ist dieses Verbrüderungsgequatsche nicht reine Vernebelungstaktik, um die Tatsache zu verschleiern, dass Sie nun mal Kommunist sind? Was wirst du tun? Manchmal denkt man, dass man es nie schaffen kann. Sollen wir etwa in irgendwelche abenteuerlichen Geschäfte hineingezogen werden, wie ein alter Marktkarren in den Dreck? Ich bin nicht befugt, ins Detail zu gehen, Dr. Schweitzer. Ich bin sicher, Sie verstehen das. Es muss etwas geschehen. Vielleicht gelingt es Ihnen, das Hospital zu schließen. Aber Sie verschließen mir auf keinen Fall meinen Mund. Wenn Sie es schließen, was passiert dann mit all den Menschen? Deine Frau musste ohne dich auskommen. Jahr für Jahr. Ich war ohne meinen Vater während meiner ganzen Kindheit. Wenn es egoistisch von mir war, hier zu bleiben, dann weil ich es viel egoistischer fand, wegzulaufen. Die Geschichte eines Mannes. Töten ist keine Lösung. Ehrfurcht vor dem Leben, nicht wahr? Die verrückte Idee eines verrückten alten Mannes. Der sich für eine Welt in Frieden einsetzte. Waffen sind unheilvolle Gerätschaften und nicht... Vem a Segunda Guerra Mundial. Nicht mit Geld oder politischer Macht. Diese Männer sind getrieben von Furcht. Aber die Lösung ist einfach, liebe Freunde. Wenn ich gehe, möglicherweise diese Feinde des Hospitals in Frieden. Lebt wohl. Sondern mit Ehrfurcht vor dem Leben. Wir haben es gemeinsam begonnen und ich lasse nicht zu, dass diese Quertreiber uns aufhalten. Von den Produzenten von Luther. Unser großer Doktor ist noch da! Albert Schweitzer. Ein Leben für Afrika. Weihnachten im Kino. Fica um incentivo para que consigam o filme e assistam. É um exemplo de vida, a vida de Albert Schweitzer. Diz a benfeitora Joana de Ângeles na página 208. É certo que existem desastres sísmicos, as tormentas, furacões, tsunamis, enchentes, as mais diversas situações enfrentamos, muitas causadas pela mão do homem nesse desvastar da natureza, mas muitas também de ordem natural. Quem assiste National Geographic vê que na África o clima muito seco, de repente há fogo espontâneo, entre aspas, não é isso? O capim seco, o calor na savana, o fogo se lastra naturalmente. Tudo isso vai modificando a crosta do planeta. Fossem apenas agradáveis os fenômenos existenciais e não haveria mecanismo válido para o progresso. Imagina se cada um de nós vivêssemos no paraíso, no Éden do Velho Testamento. Quer beber água pura? Tem. Quer comer fruta? Tem. Quer legume? Quer isso? Quer aquilo? Tudo ao alcance da mão. Qual o incentivo que haveria para o progresso? Vamos ver quando Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos da parte da lei da destruição. Allan Kardec pergunta se é necessário a dor. Por que a dor da destruição provocada pela mão do homem? E eles respondem: Deus, o universo, se aproveita disso até para acelerar o progresso. As nossas imperfeições são utilizadas pelo Criador, pela equipe de arquitetos que colabora no equilíbrio do planeta. É no período das guerras que acontecem avanços no campo da tecnologia, no campo da medicação, no campo das comunicações e etc. A necessidade, diz o povo antigo, faz o sapo pular na água. Assim, todo este avanço científico e tecnológico, muitas vezes precisa do empurrão, da destruição, das dificuldades, das limitações.
O homem está envolto num escafandro material. O self é candidato a quê? A superação das circunstâncias, trabalhando-se com afinco para alcançar a plenitude da sua função indestrutível. Na roça tem um ditado popular que diz: carro apertado é que canta. A maioria das pessoas fala isso, não sabe do que está acontecendo. É o carro de boi com os cocões apertados de freio, o peso da tábua, da mesa do carro em cima das rodas, é que faz o carro de boi cantar, é que faz o carro de boi gemer. Diz Joana: inspirando o ego a modificar a estrutura do comportamento, faculta-lhe o tempo que muitas pessoas utilizam para coisas inconvenientes. Se nós distribuíssemos pranchetas, papel, lápis, ou pedíssemos que cada um fizesse uma declaração oral, com honestidade, quais foram os sites inconvenientes que você visitou na última semana? Muita gente não teria site inconveniente visitado porque não tem internet. Mas um expressivo número daqueles que visitamos internet, vez por outra, para relaxar, para variar, para fazer diferente, clicamos onde não deve. E acabamos com um desafio para depois passar bombril, diabo verde, palha de aço, sapólio, não é isso? Cicuta, arsênico, para tirar aquilo do consciente e do subconsciente. Porque entrar mensagem negativa é fácil. O lixo entrar é fácil. A poeira entrar pela janela da sua casa é fácil. Tirar a poeira, passar ela para fora, é que é o nosso desafio. Aí o que ela vai dizendo? Isso vai motivar a conquista de novas experiências, proporcionando o bem-estar que é essencial para uma existência compensadora. O homem procura copiar a natureza, o homem procura copiar a vida dos animais. O nosso helicóptero é a observação e a cópia do voo do beija-flor, apenas para citar um exemplo. Vamos em frente? Vamos. Diz no livro, página 208 ainda: a busca dessa sensação de alegria e de satisfação transforma-se no motivo estimulante ao ego, mesmo que relutante, porque a ausência desses pequenos prazeres aumenta o sentimento de culpa, frustra a autorrealização, empurra para transtornos complexos e mórbidos, que se transformam em enfermidades orgânicas por somatização. Seu corpo é uma caixa de ressonância. Pensamentos convenientes liberam neuropeptídeos, liberam endorfinas, catecolaminas. Pensamentos inconvenientes liberam neuropeptídeos de ação destruidora. Há quanto tempo já é conhecida a úlcera nervosa? As causas não estão ligadas à alimentação. As causas não estão ligadas à falta de saúde da parte material, deixando o sistema nervoso para o ego, para o self. As causas estão no campo emocional, afetivo, no campo elétrico, magnético do sistema. Então é a famosa úlcera nervosa, não é isso? E tudo isso vai mudando a estrutura química, a estrutura anatômica do ser. Vamos lembrar que é nesse embate que surge a necessidade da gratidão, da gratitude, como ela vai falar, atitude de gratidão em vários momentos no livro, não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se. Este homem, Albert Schweitzer, vivia na nobreza na Europa, sob proteção de reis, presidentes, autoridades e nobres. Ele larga tudo e vai para uma região miserável, como foi possível mostrar ali. O que faz Madre Teresa sair do conforto do convento? O que faz Gandhi sair do conforto do emprego? O que faz tanta gente mudar de atitude? O que faz Tiradentes sair da posição de alferes, de dentista prático, e se enfiar com atitudes, obrigado, completamente inconvenientes, colocando e assumindo a culpa integral das atitudes do liberta quais será também, o triângulo, e ele sendo enforcado, o único que vem a morrer naquele processo de condenação.
Assim, o que acontece? É possível oferecer-se, doar-se, entregar-se, participando do espetáculo da vida em sociedade na condição de membro atuante, não de parasita prejudicial ou de observador. Ah lá, fulano está fazendo legal. Ah lá, Beltrano está fazendo certo. Ah lá, fulano está fazendo isso. Bate palma, elogia e não faz nada. Ou faz pouco. Nós nos lembramos de Anita Borella, veneranda ministra da regeneração. Quem pode dar 1 e dar 5 é irresponsável. Quem pode dar 5 e dar 1 é miserável. O que nós estamos doando do nosso tempo em favor do próximo? O companheiro está perguntando, quando que é o curso do SOS Preces? Dia 2 e 3 de março. Primeira, sexta e sábado de março. Quem ainda não é do SOS Preces, comece, desenvolva, multiplique a atividade, faça acontecer. Quem aqui é plantonista do SOS Preces há mais de 10 anos? Fica de pé. Fica de pé. Olha aí, ó. Esse pessoal aí é plantonista há mais de 10 anos. Muito bem. Quem é plantonista há 15 anos? Fica de pé. 1, 2, 3. Olha aí. 4. Joana diz que no mundo espiritual só se reconhece o trabalhador como trabalhador fiel depois de 10 anos ininterruptos na tarefa do bem, porque até 10 anos pode ser entusiasmo, o hábito de retribuir dádivas restringiu o sentimento gratulatório, tirando-lhe a beleza emocional. Gratidão é uma coisa, caridade é outra. Qual a diferença de gratidão para caridade? Estou perguntando. Vocês não perguntam, eu pergunto. Qual a diferença de gratidão para caridade? Gratidão é retribuição. Mas a caridade vai muito além, porque ela é gerada pela visão da necessidade do outro. Ele não me fez bem nenhum, mas ele está precisando, então eu vou ser importante. Caridade, se eu dou um objeto para o sábio, e o sábio tem dinheiro para comprar este objeto, não é caridade, é gratidão, é gentileza. Se eu dou um objeto para o sábio, e o sábio não tem dinheiro para comprar esse objeto, mas tem necessidade dele, é caridade. É mais ou menos o que você falou. Quando você dá alguma coisa a alguém que tem como comprar aquilo, fica no campo da gentileza, da educação, da gratidão. Quando você dá algo para a pessoa que está lhe fazendo falta, que ele necessita e não tem como te retribuir, que dirá comprar aquilo, aí fica no segundo patamar. Claro está que dividir o que se tem com quem também oferece representa um passo avançado na psicologia da gratidão. Nesta campanha de visitar as casas, os lares, os bairros da periferia da cidade, o grupo passando, a 99% mulheres, um homem só no meio quando tinha 2. A Andréia passa numa das casas lá e a senhora está fazendo o almoço. E ela sai e fala com as meninas, que cheiro bom que está a comida daquela casa. A mulher escuta, descobre que a Andréia está grávida, daqui a pouco a Andréia está lá no fim da rua com o grupo, chega a mulher com a marmitinha lá, aqui, você não aguarda, trouxe comida para você. A Andréia falou com ela, negativo, pode levar de volta que eu vou comer lá na sua casa. Voltou e comeu. O que tinha, Andréia? Olha só, viu?
Então, quem quiser ir no morro com uma barriga postiça, a outra cidadã aí colocou uma barriga de 4 filhos, está uma encrenca danada. Todo aquele que aspira a alcançar o planalto da saúde e da harmonia é convidado a exercitar-se na arte de oferecer e de oferecer-se. Gente, olha só o que Joana faz. Ela coloca a saúde e a harmonia num planalto. Por quê? Ela poderia colocar assim, ó, todo aquele que aspira a alcançar as praias da saúde e da harmonia. Ela coloca planalto. Por quê? Porque para chegar no planalto eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que ascender, eu tenho que subir. E tem a turma que diz, se eu descubro quem inventou o trabalho. Não é isso? E Jesus diz, eu trabalho e meu Pai trabalha incessantemente. Aí a pessoa vai poder oferecer a sua experiência de ter alcançado o planalto e oferecer-se como guia, como orientador, como aquele que intercede. Percebendo-se destituído desses recursos, Pedro, com ênfase, olhando João, disse ao sofredor, essa para mim é a passagem mais bela, ou uma das mais belas, do Atos dos Apóstolos. Eles estão saindo, passando, e alguém estende a mão e pede socorro, pede ajuda, pede agasalho. E Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Anota isso, Atos 3, 6. O que você me pede, dinheiro para comida, para você sustentar a sua família, eu não tenho. Mas já que você é aleijado, o que eu tenho, eu te compartilho com você. As bênçãos do Cristo. Levanta-te e anda. Ante o assombro geral, o enfermo recuperou os movimentos, deslindou os membros paralisados, e ergueu-se jubilosamente. A partir daí, dessa dádiva de amor, as pessoas colocavam os pacientes à beira da estrada, por onde eles iam passar, no lado contrário ao sol, e a sombra de Simão, a sombra de João, passando por cima da pessoa, curava a pessoa. Atos 5, 15. Se vocês forem ver, o mesmo fenômeno vai acontecer com Paulo. A sombra de Paulo curava. E a gente aplica passe, e funga, e sopra, e gesticula. E a pessoa sai meio tom. Parece que tomou um pedala Robin. Então nós temos que pensar. Quando Jesus diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se nós não estamos fazendo, é porque a nossa fé ainda é é nano fé. Não é nem micro, é nano fé. Quando se mata a fome ou a sede, oferece segurança e trabalho a quem o necessita. Doa-se paz e alegria de viver aquele que se encontra à borda do desespero e suicídio. Tudo quanto lhe vem a suceder é fruto daquele gesto salvador. A criatura socorrida descobre ou confirma que tem recurso. A dívida, pois, ao que recebeu não pode ser resgatada senão por outra vida. Vamos lá no Obras Póstumas. Obras Póstumas não, Céu e Inferno. Capítulo 7. Os 3 momentos para reparação, para reequilíbrio, para mudança. Arrependimento, expiação, reparação. Narra-se que um indiano teve um filho assassinado por um paquistanês. E ele foi choramingar com Gandhi, perguntando a Gandhi o que ele ia fazer da vida dele. E aí, as 2 nações estavam em guerra, e ele disse, vai lá, perdoa o seu inimigo,
reconcilia-te com ele. Ele diz, mas nós somos inimigos. E olha só a resposta. Tornamo-nos inimigos uns dos outros, porque isso nos compraz. Somente porque o alucinado matou seu filho, você não tem nenhum direito de retribuir-lhe o crime, mas tornando-se igualmente homicídio. Ele disse, eu vou lá e vou matar aquele desgraçado. O homem sensibilizado por Gandhi, que diz a ele, o único modo de reparar isso é você adotar uma criança paquistanesa e educá-la como muçulmano, sendo você um indiano. E o homem aceita a proposta e muda o comportamento. Nós temos mania de trazer as pessoas para o nosso ponto de vista. Eu tenho que te ensinar os negócios. Eu vou te falar como é que eu ajo numa situação dessa. Nós queremos oferecer a nossa experiência de vida como modelo. E não ver o que a criatura realmente necessita, o que a criatura realmente está proposta a fazer. Gratidão a curto e a longo prazo. Como é que nós vamos trabalhar com curto prazo? Primeiro você planta a semente, curto prazo. Depois você cuida da semente, médio prazo. Depois você colhe os frutos, longo prazo. Na página 212 está escrito, as emoções constituem reflexo do self, exteriorizando as construções e ideações mentais. O que eu disse na primeira aula? Se você olhar-se no espelho e disser assim, minha vida está um lixo, o que 100 trilhões de células vão ressonar? Somos lixo. E se somos lixo, o que uma lata de lixo atrai? Barata, rato, mosca, camundongo, doença, enfermidade. Se você se olhar no espelho, independente da sua idade, do seu peso, independente do que a casca tiver, e dizer, sou filho de Deus, sou filha de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai. Sou alguém muito especial. Sou um jardim, um canteiro de flores. O que 100 trilhões de células vão ressoar? Que você é isso. Lembra da frase que eu disse na segunda aula? Não é o que nos acontece que nos perturba, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Quanto mais diluída a sombra que se lhe entrega ao largo da evolução, mais fortes emoções tornam-se factíveis. Você tem uma parede, tem uma cortina, e o blackout está ali, impedindo a entrada do sol. Se você abrir a metade, vai entrar uma quantidade de sol. Se você fizer um monte de furos no blackout, quanto mais diluído for o obstáculo para a luz avançar, a sombra vai acabar e a luz vai progredir. Vamos ver a variação. Quantas variações de miau vocês são capazes de fazer? Vamos lá? Lucas, fala miau. Mais forte. Miau. Lourenço. Ótimo. Renata. Miau. Marinês. Miau. Quem mais? Todo mundo junto, vamos? Miau. Preparem para ver. Olha só o que vem por aí. Olha as carinhas, gente.
Como que você tem valorizado a sua voz? Você tem soltado miados? Ou você tem soltado outras coisas? Palavras ou palavrões? Você tem cantado ou tem amaldiçoado? Assistir um vídeo igual a esse mexe com a gente, faz a gente rir, relaxa. O som da voz é música de ninar, é música clássica. O que nós estamos fazendo da vossa voz? Ou você ainda está naquela turma que um tapinha não dói e que tudo mais vai para o inferno e outras coisas mais. Tem o livre-arbítrio, mas agora que você já sabe que suas células respondem aos miados, aos grunhidos, às palavras, às palavrinhas e aos palavrões, como é que fica? Na página 212 ela vai nos dizer que os conflitos são as heranças doentias do ego e da sombra. Por isso, toda vez que você, que eu, que nós exigimos direitos, o nosso ego está predominando. Mateus Fraga, o benfeitor da casa, diz que toda vez que você fala alto, já perdeu a razão. No curso de direito a gente aprende qual o amigo do advogado? É o prazo. Perdeu o prazo. Eu sou advogado dela. Contra ela, ele é o advogado. Nós estamos com tudo fluindo. A causa é nossa. Eu esqueço de entrar com o documento. O que acontece, sabe? Vira tudo. Estava tudo ganho. Então, advogado tem que ter uma atenção com prazo, porque senão, aliado ao prazo, a falta de responsabilidade, de ética, a ignorância, a falta de estudo, dedicação, etc, etc, etc. Fartes, conversa com a Andréia sobre a máquina, por favor. Vamos lá? Vamos. Eis porque os velhos refrões, pensa no bem e o bem te acontecerá. O que é isso, gente? Sintonia, sinergia, sincronicidade. Você pensa em alguém, daqui a pouco o telefone toca, é alguém ligando. Menina, acabei de falar em você agora. Sincronicidade. Pensa no mal e pior te tornarás. Somos os únicos responsáveis. Nós falamos isso lá atrás no seminário do ano passado. Somos os únicos responsáveis pelos nossos pensamentos de doença. Somos os únicos responsáveis pelos nossos pensamentos de saúde. Ah, me dá um passe aqui, eu estou assim porque é a Ângela Furiati que está me obsediando. Eu a vi pela vidência. Ah, é um espírito X, é um obsessor lá do Egito, da China, da Índia. Eu estou assim por causa dos espíritos. Pode ser até que seja a ação dos espíritos. Mas se a Ângela é um espírito perturbado ou perturbador e está me influenciando, é porque eu dei sintonia para ela. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Ninguém fica obsediado por força do obsessor, mas por falta de oração e vigilância. Nós temos que ter cuidado em casa, no trânsito, no relacionamento pai-filho, esposa, vizinho, síndico, todo mundo. Colega de trabalho, portaria, subalterno, superior, e etc, etc, etc. As provocações dentro de nós, o que foi, hein? Está olhando para mim assim, por quê? Cara, eu? O Divaldo é que conta que quando alguém se sente provocado pelo olhar dele, ele fala, eu sou cego. Ele já disse isso em várias palestras, e dá uma confusão danada. Então, nós temos que transformar esses fenômenos da conduta do self na afinação da nossa orquestra emocional. Quantas horas de treino para aqueles dois meninos darem aqueles miados que nós ouvimos ali? Tenta. O vídeo vai estar disponível no site. Baixa e tenta fazer miau junto com eles para você ver. Eles vão para um lado, você vai para o outro. Eu já dei risada tentando acompanhar eles, e meu ouvido é bom para música.
a gente passa uns apertos danados. E o couro atrás? Vocês perceberam que o couro também estava fazendo miado? Eles não estavam parados, não. A boca dos meninos abria e fechava devagarzinho só para manter o fundo. Então nós temos que pensar. O pensamento é, desse modo, um dínamo gerador de ondas que movimenta uma maquinaria orgânica, exteriorizando onde? Através dos fios condutores. O dínamo lá no carro gera eletricidade. E como é que essa eletricidade chega nas diversas partes do veículo? Através dos fios, através dos conduítes. Companheiro, que é copiado uma vez, está aqui. Depois? Ok. Então nós temos que ter cuidado. Esses neurônios cerebrais, opa, calma, volta, eu apertei o botão errado. Esses neurônios cerebrais vão levar pelo sistema nervoso central às diversas partes do corpo todas essas informações eletroquímicas, todos os impulsos. Por isso, nós temos que ter cuidado com a lei de determinados países. Você foi pego roubando. O que manda a lei? Corta a mão. Aí o Igor sofre um acidente e tem a mão decepada pelo acidente. Ele tem que mudar de país, porque todo lugar que ele passar, o que eles vão falar? Ah lá, ladrão, cortou a mão. Não, mas até ele explicar que a mão foi cortada porque uma peça caiu em cima, tem um filme com Anthony Quinn, que se chama Caravanas. Eu assisti este filme há 31 anos atrás. Onde você estava, Aimee? Onde você estava, Igor? Foi ontem mesmo. É um filme extraordinário, mostra uma caravana atravessando o deserto. E o Anthony Quinn é o chefe da caravana. E há um momento em que uma pessoa é flagrada cometendo um furto, e a cena é brava, é forte. Então, isso vai descer através do sistema nervoso central para as glândulas endócrinas, vão vibrar no sistema imunológico e vão repercutir no emocional, dando lugar aos efeitos perfeitamente equivalentes. Vocês já por acaso chegaram perto de caixa de som forte, em que dá aquele som e a barriga da gente... O que está mexendo na barriga da gente? Quem aqui já foi em rave? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém foi, graças a Deus, todo mundo do bem. Você já foi, a Andréia já foi, você já foi. Eles foram para uma rave, para a porta da rave, para pegar alimento para a FEAC. Essa é feia. Armandinho também foi. Você chega na rave, seu corpo, você fica parado e a caixa de som te balança. Aquela batida linda, aquela melodia maravilhosa, aquele ambiente excelente. Você mexe sem querer. Por quê? O som, num volume muito possante, mexe com você. Então nós temos que ter esse cuidado. Vamos lá, vamos. Pensamento é força dinâmica e vital. Dinamismo e vitalidade. Você pode envelhecer mais rapidamente ou envelhecer mais lentamente, dependendo da sua casa pensante. Falcone, e a genética? A genética vai contribuir, a alimentação vai contribuir, o meio ambiente vai contribuir, mas você vai encontrar pessoas de um poder aquisitivo mínimo, com recursos esparsos e com a pele, com a qualidade de vida interior, e vai encontrar outros nadando em dinheiro, fartura de tudo e de todos, e intoxicados até a alma. Então nós temos que ter cuidado. O que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de ideoplastia, ou concretiza-se inconscientemente, desde que o automatismo de repetição da mente vai fortalecendo. Quando eu olho para você, eu posso prestar atenção no seu cabelo, no seu brinco, no seu óculos, na sua roupa, no seu sapato. Quando os amigos espirituais olham para a gente, eles conseguem, mas se você perguntar para mim assim, Falcone, o que eu estou pensando agora? Eu digo, não sei. Falcone, o que eu aprontei nas últimas 24 horas? Não sei. Quando os amigos espirituais olham para a gente, eles veem como se nós fôssemos um livro aberto. Eles batem o olho e vão identificar, pelo nosso padrão vibratório,
Da mesma forma que você olha para um raio-x e não entende nada ou quase nada, se você não é profissional de saúde, e uma pessoa que sabe ler o raio-x, ler um monte de sinais ali, da mesma forma que se você não é músico, pega uma partitura musical e não sabe se ela está de cabeça para baixo ou de frente, ou de marcha ré, como diz o outro, mas quem é músico sabe ler. Os amigos espirituais que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, batem o olho na gente. Não adianta estar com a última gravata de seda italiana, com perfume francês, com sapato de cromo alemão, com joias e abotoaduras de ouro. O que está no Evangelho? Túmulos, caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então, nós devemos tomar consciência de que somos responsáveis pela condução daquilo que fazemos, do irmão tempo e da vida. Quando alguém se permite ressentimento em relação ao outro, não é o que o outro te fez que te causa mal, é o que você faz com o que o outro te fez. Oswaldo, fala em alto bom tom. Falcone, você está um lixo. Fala. Ele não podia fazer isso comigo. Fiz tantos favores para ele. Ingrato. Deus há de fazer justiça por mim. Tomo Deus por testemunha. E aquela frase que ele me disse tinha um peso de 1 quilo. E cada vez que eu repito ela na minha cabeça, eu vou colocando algumas gramas a mais. No fim de já estava lá, todo mundo balançando a cabeça, a ficha vai encaixando, né? Toda vez que eu repito aquela frase, você não sabe o que o Oswaldo me fez. Menina, se você visse o que o Oswaldo me fez, você batia nele. E eu vou agregando um exército contra o Oswaldo, não é isso? Daí uns tempos você pergunta para o Oswaldo, o que você fez com o Falcone? E eu com o Falcone fiz nada, ele nem lembra mais. Aí vai dizer o outro, tá vendo? Quem bate esquece, quem apanha lembra. Apanha porque fica guardando lixo. Fala de novo, Oswaldo. Fala. Não, para poder fazer o teatro, Oswaldo. Vamos lá. Ele nem sabe. Espírito de luz é outra coisa, né? Sopra para ele aí, Dutra. O que é que ele vai falar comigo? Hein? Pronto. Muito obrigado. Legal. Gostei. Agora, se eu for levar a minha vida pelo que o Igor acha, pelo que o Dutra acha, pelo que o Oswaldo fala a meu respeito, gente, eu fico maluco. Preste atenção na frase que a gente usa. Não existe uma fórmula certa para o sucesso, mas existe uma fórmula certa para o fracasso. Querer agradar A, B, C. O que eles vão achar de mim? Ai, meu Deus, será que essa camisa tá boa? O que você acha, hein? Tá bom? Combina com o sapato? A meia? Não sei. Ai, meu Deus, estou sentindo que tem alguma coisa fora do... Você fica louco. Fica louco. Fica louco. Vai, veste, tá bom para você? Tá, acabou. Cada vez que você pede confirmação de alguém, sua dúvida aumenta. Por mais que a pessoa diga que está bom, você vai falar, só falou que está bom para me agradar. Eu sabia, a Júlia não presta, a Júlia não é confiável. Aquela carinha dela lá, olha lá. Perguntei então. Temos que ter cuidado. Aí depois as paranoias, as outras noias, os instala, como é que nós fazemos? Então, supondo-se merecedor de alta consideração. Que isso? Quem fundou a FEAC foi o Fernando Emílio, fui eu, foi fulano, foi Beltrano. Agora chega o outro, depois da casa pronta, e vem dizer que tinha que ter um engenheiro de obra pronta. A gente leva para o pessoal, para o campo pessoal. E saímos dando tiro em todo mundo. A coisa fica séria. Então, a diferença entre aquele que perdoa e aquele que é perdoado é que o primeiro se encontra num patamar diferente. Joana de Ângeles diz o seguinte, eu já falei isso aqui. Quando nós estamos convivendo com alguém e essa pessoa nos agride, física, verbal, comportalmente falando, ela baixa o padrão. Se a gente reagir, marcha ré para onde? Para trás, a gente cai. Homem que é homem não leva desaforo para casa e baixa o padrão. Se a gente ficar quieto, olha a diferença que já deu. Agora, e se a gente orar pela pessoa? Nós subimos.
Olha o esforço que ela vai ter que fazer para nos acompanhar. Mas desde que esse perdoar seja um perdão de boca fechada. Que ela pergunta, Falcone, o que você fez com aquilo que o Oswaldo te falou? Já perdoei. Aquela cara de santo. Perdoou, coisa nenhuma. Está engasgado. O perdão dignifica aquele que o favorece, como necessidade de conceder ao outro o pleno direito de caminhar conforme as suas possibilidades. Oswaldo, Igor, Dutra, vocês têm liberdade, independente de eu autorizar ou não, de falarem, de pensarem de mim o que quiserem. E eu vou continuar a minha vida. Eu não preciso de falar isso para eles. Manda energia. E deixa falar, e deixa falar, e deixa falar. Dá corda. A própria pessoa se enforca. É isso. A luz sempre dilui sem alarde a sombra da ignorância, a maldade da perversidade. Tem uma frase de Emmanuel que diz, ao invés de amaldiçoar a treva, a escuridão, acenda uma vela, acenda uma lâmpada. É muito importante isso. A gratidão a curto prazo logo se faz um verdadeiro automatismo. O nosso cérebro, nosso ser, tende a repetir comportamentos. Se eu perdoo, se eu sou grato, se eu perdoo, se eu sou grato, se eu perdoo, se eu sou grato, daqui a pouco vem da Maria Inês uma agressão realmente muito séria e eu nem percebo. Por quê? Eu já estou em outra frequência. Mas tem gente que sai para a rua chutando lata, chutando balde, caçando um para arrumar uma encrenca. Assim, nós precisamos de lembrar que, quando ao contrário, faz-se o bem, faz-se o gesto, esperando retribuição, vive-se a síndrome de Peter Pan. Não é isso? Mantendo-se interessado em coisas e negando-se ao amadurecimento. O que Peter Pan não queria perder de jeito nenhum? A infância. Ele queria ser sempre criança, para fazer as peraltices dele, segundo a história. Não é isso? Então, de maneira pessimista, alguém anunciou que a Terra é um grande hospital, sem dar-se conta que é uma visão distorcida. Porque antes de ser hospital, na realidade, ela é uma grande escola de reeducação. Inclusive a doença, seja aqui ou acolá, é uma disciplina para nós melhorarmos o nosso procedimento, a nossa maneira de ser, equilibrarmos o nosso self, diminuirmos o nosso ego. Diz o otimista, depois da tempestade vem a bonança. Diz o pessimista, depois da tempestade vem enchente, a tsunami, tromba d'água. Como é que nós vamos fazer? Olha lá, melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Assim, nós podemos dizer que essa escola de bênçãos que é a Terra para nós, vem Allan Kardec com o cristianismo redivivo e nos oferece a oportunidade da instituição espírita como escola de almas, como escola de crescimento, como possibilidade de mudarmos o nosso rumo espiritual. A mediunidade como recurso para acertarmos com a própria consciência o homem velho. A prática da caridade, o serviço em equipe, o trabalho de fraternidade, tudo isso é o quê? É uma escada que nos ajuda a entrar num nível superior àquele de quando chegamos na Terra. A nossa missão na Terra, a nossa missão comum é vivermos o Evangelho. Resumido, no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor a si mesmo. Eu não quero amar o próximo, esse povinho aqui da FEAC é um povinho muito enjoado. Então eu começo me amando. Abstenho-me de álcool, de cigarro, começo uma atividade física, vou tomar sol, procuro uma alimentação mais equilibrada. E na proporção em que eu desenvolvo o auto-amor, daqui a pouco eu começo a construir pontes para as pessoas que estão mais próximas. Inverte
o mandamento, amar a Deus, ao próximo, a si mesmo. Começa se amando. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Na proporção em que eu começo a fazer uma gentileza aqui, uma gratidão ali, uma educação aqui, uma delicadeza ali, eu vou criando raízes. Daqui a pouco eu estou tendo, para com todas as pessoas em torno de mim, uma atitude totalmente diferente. Assim, cabe a cada um de nós mudarmos os nossos padrões e reequilibrarmos a nossa conduta. Vamos em frente? Vamos. O self, diz Joana, possui condições inatas para essa realização. Quando Jesus de Nazaré disse, deixai brilhar a vossa luz, é deixar brotar de dentro para fora todos os valores divinos, todos os valores ascensionais que nós trazemos. E o desenvolvimento das suas possibilidades plenas vai depender de pequenos exercícios. Não tem o princípio que diz que a natureza não dá salto? Mas tem a frase de Joana que diz que todo grande incêndio começa com uma pequena fagulha. É só para relaxar. É só um pouquinho, é só hoje. Mateus diz sempre, quando você estiver em dúvida se um comportamento está certo ou não, use alguns recursos. Pergunte assim, e depois? Tem a música de carnaval, até quarta-feira, lara, lara, lara. E na quarta-feira de cinza, como é que nós vamos estar? Toim. Que nem barata que levou Rodox. Então pergunta, e depois que passar a experiência, eu vou lá e vou conversar de homem para homem com ele, tá? E depois? E se ele reagir? E se ele for mais violento do que você? E depois? Como é que vai ser o saldo? Vai ser ressaca ou vai ser agradável? Faça outra pergunta para você mesmo. Eu faria este comportamento se eu estivesse sendo observado pelas pessoas que eu respeito? Tchan, 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 tchan. Ninguém está vendo. E sai de fininho. Ninguém está vendo. Crime perfeito. Primeiro, eu estou vendo, e eu sou alguém. E segundo, não é Kardec, é Paulo quem diz que nuvens de testemunhas nos observam. Fica sabendo, mas eu sei que eu peguei aquele objeto, levei de maneira inconveniente. Então nós temos que pensar. Gratidão como norma de conduta. Como está a sua conduta, a minha conduta, a nossa conduta? Como é que as pessoas estão recordando da gente? Porque é muito fácil encontrar aqui na FEAC e dizer, fulana, como é que vai? Beltrano, que bom te ver. Aquele sorriso Colgate, Colinos e não sei mais o quê. Quer saber como é que a pessoa é? Conversa com o cônjuge. Conversa com o filho, com a filha. Conversa com a empregada doméstica, se tem. Conversa com o pai, com a mãe. Conversa com a turma que come sal todo dia com ele. Aí você vai ter uma imagem totalmente diferente. Aí você vai ter uma imagem mais próxima da realidade. Porque cada uma das pessoas que você também conversar vai contar de acordo com a mágoa, com o rancor, com a alegria, com a felicidade, com a infelicidade que convive. Vamos lá? Do ponto de vista teológico, pode-se considerar a gratidão como sendo uma virtude semelhante às demais, dentre as quais a fé, a esperança, a caridade. Centro Espírita é fé, esperança e caridade. Centro Espírita é fé, esperança, fé e caridade. Quantos? Ainda não vi. Você já viu, Fernando, algum Centro Espírita fé e gratidão? Está faltando. Vamos fundar um? Vamos deixar a FEAC aqui, vamos sair, fundar Centro Espírita, Casa da Gratidão. Está faltando isso, mas podemos fazer dentro de nós. Ninguém pode viver ocultando a sua realidade por muito tempo. Se eu por dentro sou um monte de podridão, por muito que eu use perfume francês, vai acabar fedendo. Se
Se eu sou um canteiro de flores e ninguém percebe, mais cedo ou mais tarde vai o perfume recender no ambiente. O que nós temos feito? O que nós temos usado como véu para nos esconder? O que está obscurecendo ou não o nosso mundo interior? Está na hora de nós perguntarmos. Quando se é capaz do autoenfrentamento sem receio e como fenômeno próprio de auto-amor, inúmeros tesouros da emoção podem ser descobertos. Agora, nós estamos prontos para enfrentar o outro. Você me paga, você vai ver na hora que a gente chegar lá fora. Lembra dos meninos na aula? Pelo menos no meu tempo era assim. A gente olhava um para o outro e fazia assim, ó. Como quem diz, ó. Lá fora nós vamos acertar. E a turma já começou a tremer lá dentro. E na minha sala tinha duas meninas, uma chamava Maria Luísa, outra Terezinha. E eu tinha mania de puxar o cabelo delas. Primeiro ano primário, segundo ano primário. Um dia, bateu o sino, elas saíram. Eu achei aquele estranho, elas eram as últimas a sair. Gente, quando eu cheguei do lado de fora do portão, eu tomei 2 pastadas na cara, mas daquelas assim, elas estavam escondidas atrás da coluna do lado de fora na calçada. Quando eu pus a cara, foi... Aí depois eu fiquei sabendo que do outro lado da rua estava a irmã da Maria Luísa dando sinal para ela. Para elas poderem não dar pastada na pessoa errada. Então, não. Enfrentar os outros é fácil. Eu era um anjo, gente, dá de ver. Enfrentar os outros é fácil. Mas e o autoenfrentamento? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que o universo espera de mim? O que o mundo espiritual pode utilizar do meu potencial? Como é que eu quero sair? Se a irmã desencarnação vier me visitar hoje, como é que eu entro no mundo espiritual? Eu vou entrar no grupo daqueles que só dão trabalho ou vou entrar no grupo daqueles que além de darem trabalho já se trabalharam também? A gratidão envolve-se em força estimuladora para todos os empreendimentos vitais. A gratidão é adubo, fortificante, remédio para as nossas normas de conduta. Quer melhorar? Começa a ser mais grata. Ah, mas eu não quero ser grata a ninguém, não quero expressar. Comece a ser grata ao ar que você respira, ao sol que te aquece, à roupa que te veste, a milhares de pessoas que deram a sua vida ou da sua vida por tudo que você está utilizando neste momento. Tem uma mensagem psicografada por Chico Xavier que chama A Ficha. Alguém lembra dessa mensagem? O cara reclama. Durante a noite eles tiram ele do corpo e fazem uma avaliação, se está chegando à idade X. Até hoje, para que você tivesse saúde no corpo, foram sacrificados 10 bois, 30 porcos, não sei quantas aves, e vai falando tantas frutas. Ele fica assustado com a dívida que ele tem para com a vida. E já pensou quantas pessoas trabalharam para que aquilo chegasse até você? Tem pessoas que chegam na comida, atacam a comida. Olha o pessoal que come cachorro quente. Parece que o cachorro quente está vivo. Ele tem que fazer assim, ou eu mordo ele, antes que ele me morde. É uma bocada. Uma bocada. Então temos que ter cuidado. Kierkegaard afirmava que ninguém pode dar a fé a outrem. Eu tenho muita fé, vou te dar de presente 1 quilo da minha fé. Vou te dar 10 centímetros da minha fé para você. Não é assim. Isso porque se trata de uma conquista pessoal. Intransferível. Anotem este nome e vão lá consultar. Na sua fonte de pesquisa no Google, ou onde você quiser. Tem coisas interessantíssimas. É possível, desse modo, crer-se no inacreditável. E em todos os tabus, superstições, medos, fobias individuais ou coletivas, nós vamos ver que a nossa imaginação, o medo, diz André Luiz, que é força congelante. Andréia e eu viemos para a FEAC. A mãe dela estava nos visitando, ficou lá em casa.
A Andréia colocou a televisão no canal que ela gosta lá da novela dela, tudo aceso, cachorro solto no quintal. Mãe, a senhora fica bem? Pode ir para a reunião mediúnica, não tem perigo. E ela ficou. E ela foi para a cozinha. No meio do intervalo, ela foi na cozinha beber água. Quando ela voltou da cozinha para a sala, que ela entrou no corredor, e viu uma mulher na direção dela. E ela arrepiou os cabelos até do perispírito. Ela falou, mas eu tive um mal-estar. Voltou correndo para a cozinha e trancou a porta da cozinha. E deixou a mulher dentro de casa. Nós chegamos, onde é que estava a dona Celeste? Na cozinha, trancada. Demos a volta por fora, a gente entra pela porta da cozinha, e a porta da cozinha trancada as duas. Celeste, abre, sou eu. Ah, que bom que vocês chegaram. Abriu a porta. O que foi? Tem uma mulher dentro de casa. Não tem, Celeste. Tem? Eu vim tomar água na cozinha, ela que eu voltei, ela veio na minha direção. Nós abrimos a porta e falei com ela, vai. Vem ela lá. Falei, olha quem é. Ela parou. Uai, sou eu. O espelho do porta-retrato, aquele porta-chapéu, como é que chama aquilo? Chapeleiro. Ah, vai ver que era o seu Jucá que estava vindo direito, o chapéu dele está lá. A imagem dela vindo na direção dela, conforme ela caminhava, a mulher caminhava na direção dela. Olha que loucura. Ela ficou mais de 1 hora trancada na cozinha com medo. Ela não sabia se era espírito, se era encarnado, o que era, o que não era. Não, felizmente não chegou a ver isso. Eu sou fã desse camarada. E ele afirmava que cada avanço, mesmo através do caminho de realização consciente, acrescenta muito para o mundo. Ah, eu gostaria tanto de ser piloto de aeronave. E o máximo que eu consegui foi tirar a carteira de motorista, de motociclista. Seja o melhor motorista, motociclista. Ah, eu queria tanto fazer o curso tal, e o máximo que eu consegui foi o curso qual. Faça aquilo. Então, Nietzsche vai dizer que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisas passar para atravessar o rio. Ninguém excesso tu mesmo, exceto tu mesmo. Por isso, não vamos dizer que a nossa vida está ruim ou está boa, porque eu casei com um homem bacana, porque eu casei com uma mulher bacana, porque eu tenho um filho bacana, porque meu pai é bacana, porque o prefeito da cidade é legal, porque o governador é isso, porque o presidente é aquilo, porque eu nasci no país X. Não. No mesmo país, em situações mais ou menos iguais às suas, tem gente pondo fogo no mundo. Gratidão e alegria de viver. Página 220. Diz a benfeitora, na busca da solução dos conflitos, a aplicação da imaginação ativa é essencial, ao lado dos sonhos. Leila, enquanto você não consegue perdoar a pessoa que te magoou integralmente, começa a perdoar ela aqui dentro. Começa a dizer para você, eu perdoo fulano de tal pelo que ele fez. Comece a se encharcar de pensamentos, comece a imaginar você chegando, estendendo a mão e pedindo perdão à criatura, ou perdoando ela. Allan Kardec pergunta e a resposta é, primeiro vem o avanço intelectual, para depois o avanço moral. Começa a criar na sua mente a imagem criativa. Divaldo Franco tem vários CDs de visualização criativa, nós temos alguns também, ensinando a pessoa a visualizar a saúde. Olha quem participa da reunião de reabastecimento, como é que o Dr. Jacó começa a reunião de reabastecimento? Fazendo uma visualização de limpeza, de mudança do nosso campo magnético. Aí nós vamos encontrar o quê? A nossa psicogênese. Diz ela, na aplicação da imaginação ativa é imprescindível encontrar-se um nível de fronteira entre aquilo que está no consciente e aquilo que está no inconsciente. Eu sei que eu consigo avançar 10 passos conscientemente. Avance 11, 12, 13, 14, use as suas reservas. Vocês vão ver o último slide, um dos últimos slides. Existe na sua mente uma força pensante e atuante extraordinária. E provavelmente, como a maioria das pessoas, você está usando menos de 5%. Transferidas automaticamente essas forças do consciente para o subconsciente, o mecanismo fuga da realidade, os mecanismos que vão gerar o desequilíbrio,
a autodestruição, não é isso? As expressões perturbadoras começam a mudar, como a flor de lótus da nossa viagem até aqui. Cada indivíduo é o resumo complexo de energias, possibilidades e arquétipos que não foram utilizados. Isso porque grande número tem caráter prejudicial, de acordo com o seu ego. Então, busca selecionar o que é positivo daquilo que é prejudicial, reprimindo imediatamente. Quando você chega numa banca na feira e quer comprar determinado legume, você não separa os que estão melhores dos que estão piores? Tem a banca de tomate de R$2 o quilo e tem a banca de tomate de R$4 o quilo. Aqueles já estão pré-selecionados. Tem até a banca de tomate de R$1 o quilo. Estou inventando valores. Você vai ver. Quando você chega no restaurante self-service, você não procura o prato que mais atende à sua necessidade? Vamos fazer isso também com o nosso pensamento. Vamos sair do rascunho, vamos partir para o original. Olha só o que vem agora. Cada uma é uma. Vocês lembram quando nós mostramos na segunda semana, na primeira semana, a flor de lótus abrindo? Quantas horas eram? 3 horas e 35 minutos. Na segunda semana nós mostramos a flor dama da noite. Lembra no final quanto dá? 2 horas e 40 minutos. Agora imaginem quantas horas de filmagem neste próximo slide, nesse próximo vídeo. Quantas horas? É assustador. Vamos apagar a luz? Olha só o que vem aí. Imagina quantas horas. Cada um é um. Você é um ser individual. Busca nos outros o que tem de bom e copia. Observa nos outros o que tem de inconveniente e deleta em você. Não é querer deletar o outro. Isso pode acontecer nos seus neurônios, nas suas células. Flores de sabedoria desabrochando. Deus não existe, isso é obra da natureza. Ô natureza sabe, hein? Mamma mia. Isso é linda, gente. A variedade, cada um é um. Nessa sala, cada um de nós temos uma história individual. Temos valores já conquistados. Temos cores. Temos detalhes na nossa personalidade, no nosso ego, no nosso self. Dentro de cada um de nós tem um mestre para ensinar. Dentro de cada um de nós tem um aprendiz, curioso. Olha como é que essas meninas são elegantes. A dança das flores. E nós ficamos reclamando. Estamos em Minas Gerais, reclamamos que não temos mar. Estamos no Rio de Janeiro, queremos as Minas Gerais. Como é que faz? O que você quer fazer da sua vida? Diz o otimista. Diz o negativista. Esse planeta é uma lata de lixo. Até as rosas têm espinhos. Diz o otimista. Esse planeta é o céu. Até os espinhos já têm rosas.
Onde está seu olho? Onde está seu foco? Onde está a sua vida? Então, de alguma forma, esse dever interno, essa vontade de crescer, fica vinculado aos valores que nós alimentamos. Eu não sei por que nada na minha vida dá certo. Você não larga o lixo, você só cultiva o que não deve. Fulano parece que é o rei Midas, tudo que ele põe a mão vira ouro. Eu trabalho, e Deus não me recompensa. Olha o tesouro que Deus coloca ao seu dispor. Quando não se consegue a experiência vivida, surgem tons de amargura. Eu sou infeliz, eu estou traumatizado, a reclamação cresce. E o nariz do Pinóquio também. Assim, a gratidão vai insinuar-se no comportamento dos indivíduos. Mas por falta de hábito, por timidez, eu ir lá pedir perdão a ela, eu ir lá falar com ela que ela está perdoada, e se ela vier com 4 pedras na mão, problema dela, como é que nós fazemos? Assim, nós acabamos reprimindo injustificadamente uma série de valores que já podemos viver. A gratidão necessita do combustível do amor. E quanto você tem cuidado de amor no canteiro da sua vida? A gentileza, para atingir o grau de completude, precisa dos valores que Jesus ensina. Sede brando, sede pacífico. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, mas é necessário de gentileza, os esforços para manter a gentileza, o carinho, em qualquer circunstância. Eu fiquei sabendo que você perdeu a paciência com fulano. Ah, mas você não sabe o que ele aprontou comigo. Se ele aprontou algo sério, aí é que precisa de mais paciência. Jesus de Nazaré diz: quem precisa de remédio quem precisa de médico é o doente. Dá para entender? Assim, busque fortalecer-se na oração. Não aquela oração de Pai Nosso, santificado, que assim seja. Não. Oração, conversa com Deus. Como se você quisesse conquistar Deus. O jovem, quando quer conquistar a jovem quando quer conquistar o jovem, fala macio, delicado, devagar. Então diz: Jesus amigo, mestre querido, fofo da minha vida. Conversa. Ele vai até arrepiar-se, vai ficar esperando a sua próxima oração. Agora, lembra do Chico? Já falei isso aqui várias vezes. Eu sempre repito porque tem gente nova. Na hora perguntaram para o Chico: por que dá tanta insatisfação? Ele diz: Emmanuel me disse que é porque na hora de pedir a gente pede o pão nosso de cada dia. Deus escuta e manda. Quando o pão chega, a gente abre e pergunta assim: cadê o catupiry? Cadê o salamim? Ninguém pede o pão nosso de cada dia, dai-nos com torresmão do bar do bigode. Ninguém pede isso. Mas quando não vem, a gente reclama. Vocês conhecem alguém assim? Não olha nos espelhos, não. Não é isso? Então, a fé, a oração, vai nos fazer nos transformarmos em Francisco de Assis, que era chamado de o êmulo de Jesus. O servo, o aprendiz, o divulgador, não é isso? Assim, precisamos agir com equilíbrio e compaixão pelo outro, pelo opositor. Perdoar você que nunca me incomodou ou me julgou grãozinho de areia é fácil. O desafio é perdoar ela, que já me deu pedrada, que cortou e o sangue correu longe. Lembra do Evangelho? Um homem perdoa um servo que lhe deve 100 dinheiros e a outro que lhe deve 10 denários. Qual fica mais agradecido ao servo? Aquele a quem ele perdoou mais. Não é isso? É uma história muito comum que rodou na internet. Conta-se que um alpinista estava desafiando uma parede íngreme e veio à noite. E quando veio à noite, ele escorregou e caiu no abismo. E quando ele gritou: meu Deus! A corda esticou, tom, e balançou ele. E ele ficou balançando no abismo. E ele disse: graças a Deus.
E ele ouviu uma voz que disse para ele: retire a faca da cintura e corte a corda. O camarada subiu na montanha, a escuridão pega ele, e ele escuta: tira a faca da cintura e corte a corda. O que ele deve ter pensado? Isso é alucinação minha, isso é alucinação minha. E ficou lá tremendo de frio. E veio a noite, veio a madrugada, a corda foi esticando, esticando, esticando. E no dia seguinte, foi encontrado um alpinista pendurado a 1 metro do chão. Havia uma plataforma. Era só ele cortar a corda, que ele caía e podia se cuidar tranquilamente. Então nós temos que ter cuidado para acreditar mais. Quem é grato é abençoado pela felicidade, pela saúde, e esparze ondas de júbilo que envolvem a tudo e a todos e volta para ele, contagiando aqueles que o cercam. Então, meus queridos, está aí o livro Psicologia da Gratidão. Agradeçamos a Divaldo Pereira Franco, o médium. Agradeçamos a Joana de Ângeles, o espírito, a autora. Quem ainda não adquiriu o livro, levanta a mão. Ok, a Ana tem alguns lá embaixo ainda. Compra. Pega com quem participou do seminário as frases que nós grifamos, os capítulos que nós destacamos, não são os mais importantes. São aqueles que eu achei que para mim, Armando Falcone Filho, eu estava precisando mais. E tive a ousadia de compartilhar com vocês. Grifa, nota, copia. O grupo vai começar. Anota aí. Dia 25 de abril, quarta-feira, o grupo de quarta-feira do Joana de Ângeles termina a obra que está estudando. Eles estão estudando Entrega-te a Deus. Está aqui, Ana? Não, não está. Eles estão estudando Entrega-te a Deus. Estão acabando. Dia 25 de abril, a palestra de abertura do grupo do livro que nós estudamos. Não é isso? Na próxima semana, nós temos às sextas-feiras o início do seminário Céu e o Inferno. Cadê a Nelma? Memórias do Padre Germano. Memórias do Padre Germano. Hein? Memórias de um suicida. O livro está com promoção. Conversem com a Ana Lúcia lá embaixo, com as meninas do DEC, do Delivro, para que você possa adquirir. Ok? Vamos lá, vamos. Cadê a Nelma? Nelma. A Nelma me mandou um material que eu quero começar a encerrar o nosso trabalho de hoje com ele. Tá? Quem já sabe, já viu, não é inédito, não tem problema. Presta atenção. Você pode aplicar isso no seminário que nós acabamos de vivenciar. Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada. Meninas de mais ou menos 12 anos que usavam batom, todos os dias beijavam o espelho para remover o excesso de batom. Elas passavam o batom e iam lá e beijavam. O diretor andava bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao final do dia. Vocês imaginam só. Mas como sempre, ele limpava, e na tarde seguinte estava o espelho todo beijado de novo pelas meninas. Muito bem. Um dia, o diretor juntou um bando de meninas no banheiro e explicou pacientemente que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez uma palestra de 1 hora, mostrou, explicou, falou que o zelador tinha mais coisa para fazer, que o serviço era grande. E no dia seguinte, as marcas de batom. Na sua escola é assim, Júlia? Na sua é assim e meia. As marcas de batom reapareceram. O que ele fez? No outro dia, o diretor juntou de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao
Estava demorando. Oremos. Olha para lá. No outro dia, ele chamou o zelador no banheiro e pediu para o zelador demonstrar a dificuldade do trabalho que era para manter o espelho limpo. Os chineses dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Muito bem. O que o zelador fez? Pegou um pano, enfiou no vaso sanitário, mexeu ele bem e limpou o espelho com a água do vaso sanitário. Ok? Olha lá. Nunca mais apareceram marcas de batom no espelho. Falcone, o que isso tem a ver com o seminário da gratidão? Você vai ver. Moral da história. Há professores e há educadores. Comunicar é sempre um desafio. Às vezes precisamos usar métodos diferentes para alcançar certos resultados. Por quê? Joana de Ângeles, com este livro, ela foi uma professora ou uma educadora? O Falcone escolhendo 4 capítulos e compartilhando com vocês nessas 4 quartas-feiras de janeiro. Ele foi um professor, um educador, um aprendiz? O que ele foi? Olha lá. Por quê? Porque a bondade que nunca repreende não é bondade, é passividade. Por isso, em vários momentos do livro, dá vontade de largar o livro. Por quê? Ele puxa a orelha da gente. Por quê? A paciência que nunca se esgota não é paciência, é subserviência. Já vou, meu bem. Tá bom, meu bem. Perdoa sim, meu bem. Ok, querido. Falou, querida. Nossa, fulano é uma paciência infinita. Não, é subserviência. Por quê? A serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é indiferença. Fulano é sereno, né? Não, ele não está nem aí para você. O que você fala não fede nem cheira. Por quê? A tolerância que nunca replica não é tolerância, é impassibilidade. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. Então vamos buscar bons livros. Vamos deixar de lado o tempo que nós usamos a literatura marrom, o tempo que nós dedicamos a programas de televisão, a páginas de internet inconveniente. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, presta bem atenção nisso. É a sua oportunidade. As nossas mensagens, os nossos recados estão no Orkut, no Twitter, no Facebook. Falcone, você não falou a semana passada que isso é Cracolândia digital? Se você dedicar a isso, fui, voltei, fiz, hoje ainda não fiz. Aí, realmente, os sites estão à sua disposição, o material está à sua disposição, tem tudo o que você precisa, à vontade, faça a sua opção. O site da FEAC está sendo reconstruído, se você tiver material, manda, conversa com os sites. Agora eu pergunto, depois do filme do Dr. Bezerra de Menezes, depois do filme Nosso Lar, depois do filme Chico Xavier, as pessoas estão abordando você no dia a dia para perguntar sobre espiritismo. Estarão as casas espíritas preparadas para acompanhar a leva de pessoas que estão vindo? E você, como espírita, está preparado para estudar espiritismo? Pensa nisso. Então, nós lembramos, o universo trata melhor quem investe em si mesmo. Coisas simples funcionam. Ensinar eu ensino. Aprendo com vocês. Quem mais aprendeu nesses 4 seminários fui eu. Pode ter certeza. Preparando slides, escolhendo frases, analisando, combinando uma com a outra, trocando frases de posição. Quem quiser colaborar com o trabalho de divulgação das mensagens, doando papel A4 novo, né? Doando papel de xerox, por favor, tire os grampos se for possível, se não for possível, coloca um aviso,
para a gente poder imprimir só de um lado. Quem puder e quiser digitar, quem puder e quiser escanear, nós temos um volume muito grande de material para transformar. Terminar aquilo que começa é liberar energia para a sua própria vida. Como é que é a frase que eu falei que ia aparecer no final? Existe na sua mente um poder pensante e atuante extraordinário. Quantos por cento você está usando? Provavelmente menos de 5%. O mundo espiritual está ajudando. Começou, oremos. Comecemos. Então, está na hora de nós fazermos mais por a gente mesmo, pela família, pela FEAC, pela casa espírita, pelo ambiente, por tudo. O nosso amigo Abel Gomes é o governador da geração e está nos dando possibilidades de serviço no bem. Olha a festa junina que nós fazemos. Olha o Natal que nós fazemos. Olha o trabalho de promoção social que a casa faz. A evangelização e educação da criança, do jovem, do adulto, grupos de estudos, reuniões públicas, multimídia, biblioteca, videoteca e oficinas e tudo mais. Venâncio Café, o mentor espiritual de Juiz de Fora, comunicou na nossa última reunião de reabastecimento e tem nos auxiliado. A ministra Anita Borella, Ministério de Auxílio no Mundo Espiritual, Departamento de Reencarnação, está aí nos ajudando. E como tem chegado crianças na FEAC, nossa senhora, não é isso? Ivon Costa é um espírito amigo da nossa cidade, da nossa região, o Centro Espírita em nome dele está lá. A nossa patrona da evangelização da criança, a Iris Terezinha, também ministra da Regeneração, está sempre visitando a nossa instituição. Por isso, está na hora de nós pensarmos. Reunião de entes queridos, toda primeira terça-feira do mês. Reunião de grupo de valorização da vida, segunda e quarta terça-feira do mês. Reunião de saúde e autoconhecimento. A maioria aqui nunca veio nessas reuniões, nem sabe o que acontece. Venha nem que seja por curiosidade. Atendimento fraterno 5 dias na semana. Sexo e obsessão. O grupo está acontecendo. A Ana manda avisar que o livro está em promoção. É extraordinário. Outro grupo que está acontecendo, Amor Imbatível, Amor, está à sua disposição, lá embaixo, também em promoção, outra obra de Joana de Ângeles. Por isso, nós temos que pensar o que nós queremos da nossa vida. Para e pergunta para você. Participei do seminário. Tomei contato com as experiências e a realidade da flor de lótus. Aprendi que a flor de lótus é uma realidade que eu trago dentro de mim. Eu tenho, como a flor de lótus, os meus pés cravados no lodo do passado, do homem velho, da mulher velha, e estou buscando atravessar a massa de água para chegar à superfície e pétala a pétala abrir as pétalas das minhas virtudes, mostrar para mim mesmo, para as pessoas com quem eu convivo, que eu estou buscando ser um bom aluno na escola da vida, agradecendo mais, reclamando menos, usando as forças do meu pensamento para pensamentos de gratidão. Estou usando as forças da minha emoção para contagiar as pessoas em volta de mim. Estou educando o meu estômago, lembrando que no mundo espiritual é só água, caldos e sucos. Estou educando a minha função reprodutora sexual, lembrando que Emmanuel coloca no livro Vida e Sexo, que o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Por isso, sexo sem amor é agressão que eu faço ao meu corpo, ao corpo do outro. Quando olho para alguém com intenções inconvenientes, por mais secreto que seja isso dentro do meu pensar, a pessoa recebe a minha onda e pode perturbar-se.
A onda vai e volta e pode perturbar-me no momento em que eu esteja mais frágil ainda. Se a onda do sexo vai e volta, a do ódio, da raiva, da maledicência, da fofoca, está dentro de mim. Então, eu sou uma flor de lótus. Narra a lenda que a flor de lótus estava na superfície da água e era cobiçada pela orquídea que estava lá em cima. A orquídea no alto da árvore olhava para a flor de lótus e dizia: eu queria tanto estar lá embaixo, aquela fartura d'água, e eu aqui que só recebo água da chuva quando chove. A flor de lótus, cercada de água, olhava para as raízes e dizia: dá para ser feliz? Com os pés mergulhados no lodo do lago, esticava o olho e via a violeta miúda na sombra do carvalho da árvore centenária e dizia: feliz é a violeta, vive na sombra, tranquila, no musgo, serelepe, fofa. A violeta dizia: eu não valho nada, tão pequena, tão miúda, até o sapo despedaça minhas pétalas. Ai, como eu queria sair daqui. Olha para cima e diz: feliz é quem está lá em cima. E olha para a orquídea e sonha com a orquídea. Seja você orquídea, flor de lótus, violeta, seja o que for, agradeça mais pelas bênçãos que você tem. Agradeçamos mais pelas bênçãos que nós temos. As nossas pétalas, as nossas raízes, o conteúdo da nossa vida pode ser melhorado pela nossa maneira de pensar. Pode ser piorado pela nossa maneira de pensar. Vamos agir. Vamos deixar a luz do sol nós. Vamos administrar cada emoção, cada pensamento, cada realidade em nós. Vamos exercitar a gratitude. Vamos exercitar a gratidão. Sorria. Sorria. Solte o rosto. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Do lado direito, do lado esquerdo. Olha, pode olhar, não morde não. Falcone, da minha direita tem uma cadeira vazia, tem alguém sentado aí, tem muita gente, ok? Fica de pé, abraça a pessoa que está do seu lado e diz: você é muito importante na minha vida. Pode fazer isso. Com certeza. Era só com um, gente. Olha lá, tem um bando de preguiçoso lá atrás sentado. Levanta aí, gente, vamos ver. Que vergonha, é para fazer acontecer. Ah, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Vamos lembrar. Os budistas dizem que há 3 coisas importantes na nossa vida: a joia, a sanga e a tradição. A joia é o espírito. A sanga é a comunidade com quem nós vivemos. A FEAC não é Maria, Pedro, João, A ou B. A FEAC é a soma. A sanga que forma a FEAC é o quadro de trabalhadores. E a tradição é a doutrina espírita. É Jesus, é o evangelho que renasce em nós. Vamos dizer mais vezes por dia: eu te amo. Agora cuidado, se a outra pessoa mexer com você, diga: eu te amo do outro lado da mesa. Ai, menina, eu te amo tanto, que se ela vier, dá tempo de você dar a volta. É isso? É. Se você tem tido pensamentos inconvenientes para pessoas da mesma anatomia que você, eu posso estar olhando para um homem e começar a ter pensamentos inconvenientes. Respeite-o. Você, mulher, pode estar olhando para outra mulher e ter pensamentos inconvenientes. Respeite-a. Primeiro respeitando a si mesmo. Se você tem olhado para o patrimônio alheio, para a coisa, para o objeto que a pessoa adquire, para aquilo que, para o título que ela consegue, para lucro financeiro que ela tem, e você não está conseguindo igual, lembre que você não está disputando com ele ou com ela, você está disputando com você mesmo.
Cada centavo que cai no seu bolso, cada real que cai na sua conta, cada milhão que você acumula, terás que prestar contas a eles quando voltar para o mundo espiritual. Muito será pedido a quem muito foi dado. Por isso, vamos ser flores de lótus, sim. Vamos manter a nossa higiene. Eu disse na aula número 2 que quando a poeira cai na flor de lótus, ela empurra a poeira para fora. Vamos fazer a nossa higiene mental. Vamos fazer dessa casa a nossa oficina de trabalho. Além de frequentar uma reunião pública, frequente pelo menos um grupo de estudos. Mulheres, venham no MADA. Mulheres que amam demais anônimas. Não venham todas de uma vez, não. Mas venham para poder aprender que vocês podem multiplicar o amor de vocês de maneira muito especial. Homens, vamos trabalhar. Quem sabe fundamos um ADA, homens que amam demais anônimos. Mas cuidado que a palavra mais e menos começa com a mesma letra. Então disse um amigo meu que se fundarem um ADA, vai ter homens que amam de menos. Nós temos que ter cuidado. Por isso, agradecemos a atenção, a presença, o carinho. Adquirir essas obras não é para dar lucro para a FEAC. A Ana colocou tudo em promoção. Nós vamos ter agora, no dia 3 de março, a presença do nosso amigo Carlos Alberto, de Belo Horizonte, aplicando um seminário aqui na FEAC sobre Chico Xavier, suas reencarnações e sua missão, na reunião do SOS Preces. E em agosto, o seminário de agosto é Liberta-te do Mal. Já vai ser distribuído pelo Clube do Livro, e quem não é do Clube do Livro poderá adquirir também, não no preço do Clube do Livro, mas também com um desconto. Se Divaldo não desencarnar de acidente aéreo, não desencarnar de doença, Joana mata ele de tanto psicografar. Por isso, vamos fazer das nossas vidas um trabalho psicológico de gratidão a esse Deus de amor, a esse Deus de bondade. 3 reuniões públicas, 25 grupos de estudos, 4, 5 reuniões especiais, várias frentes de trabalho em hospitais, colônias, casas assistenciais, casas de apoio. A FEAC é de todos nós. Aos companheiros de outras instituições que nos visitaram no seminário, levem de volta às suas instituições as nossas melhores energias. Aos companheiros que estão vindo à FEAC apenas para o seminário, que nem espíritas são, levem de volta para o seu grupo religioso as nossas melhores vibrações. E lembremos o que Allan Kardec diz: só resistimos se fizermos parte de um feixe de vara. Vamos orar agradecendo. Jesus, agradecendo a oportunidade do trabalho no bem, a bênção da vida, a mensagem de paz, o clima de amizade, de gratidão que nos envolveu nestas 4 quartas-feiras, agradecendo a chuva de bênçãos que se derrama sobre todos nós. Vibramos carinhosamente para a dupla dinâmica, Joana Adi Ângeles, no mundo espiritual, e Divaldo, o irmão Franco, encarnado. Que através do trabalho harmonioso destes 2 espíritos, possamos ter cada vez mais material. Vibramos carinhosamente para a obra Mansão do Caminho. Vibramos pelo nosso companheiro José Raul Teixeira, pela nossa irmã Ana e Anete Guimarães, por todos os homens e mulheres que viajam por este Brasil, pelo mundo afora, levando a mensagem espírita. E ajuda-nos, Jesus, aonde quer que estejamos, a sermos os porta-vozes da sua paz. Encerramos a reunião dessa noite agradecidos, pedindo mais 1 minuto de atenção dos companheiros.
despeça-nos na sua paz. Que assim seja. Divaldo disse já em diversas oportunidades que há um grupo de psicólogos estudando a obra de Joana de Ângeles. E como são psicólogos, estão fazendo um trabalho extraordinário. O trabalho está nas minhas mãos. Joana de Ângeles, módulo 1, a série psicológica e a estrutura da psique. Módulo 2, a consciência. Módulo 3, libertação do ego. Módulo 4, rumo ao inconsciente. Módulo 5, ao encontro da sombra. Cada DVD desse está por R$30. 3 vezes 5, 15. Estamos passando para vocês sem 1 centavo de lucro. R$100 se quiser. A Ana Pendar. Lembramos o seguinte. Quando a Bianca vem fazer um estudo aqui na segunda-feira, o Falcone vem fazer um estudo na segunda-feira, e o CD é disponibilizado lá dentro, você leva para casa e tira a cópia, não tem problema nenhum. Aquilo é uma palestra aberta ao público. Quando o documentário é lacrado, isso aqui, a renda vai para a Mansão do Caminho. Quando nós fazemos um DVD, o DVD que nós vamos fazer deste seminário, dando condições de ser editado, vai ser transformado e nós vamos vender pelo Brasil afora, a renda é da FEAC. Então, uma palestra free, aberta, pode fazer cópia. Agora, quando nós pegamos este material e copiamos, nós estamos sabotando o trabalho de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, etc, etc, etc. Na internet, tem mais de 1.900 vídeos do Raul. Nossos tem mais de 400. Do Divaldo tem mais de 5.500 vídeos free. Agora, quando você pega um trabalho feito em estúdio e faz Ctrl+C, Ctrl+V, não é uma coisa legal. Assim, se alguém tiver interesse por esse material, conversa com a Ana. Saúde e paz, um beijo, mantenha o meu nome nas suas orações e orem por mim, que vem mais uma mulher para mandar na minha vida.